Oi, gente. Estamos começando mais uma live. Estou muito feliz com esse dia, com essa oportunidade. Vá, que bom te ver! Que saudade! Mari, que saudade! Ai, me ajuda a compartilhar esse momento agora. Se você entrar nesse aviãozinho, mandar para os seus amigos. A gente vai estar fazendo uma live super legal, eu e a Laura, sobre adoração profética. É um fogo que queima muito em nossos corações, faz uma grande parte do nosso chamado, tanto meu quanto dela, e a gente sabe que tem muitas pessoas com muitas perguntas, tem muitas pessoas que também carregam essa unção profética e esse desejo de fluir no profético, na adoração, que na verdade é uma possibilidade para qualquer um, para qualquer adorador. Simplesmente derramar o coração, engajar com o Espírito Santo e começar a fluir, né? Deixar fluir a presença, o poder, a unção do Senhor. Mas eu tô esperando ela entrar aí e assim que ela entrar, a gente vai iniciar. Se vocês têm alguma pergunta específica sobre adoração profética, vocês podem colocar aí na caixinha de perguntas e daí a gente também pode estar interagindo com vocês e entrando em algumas perguntas. Vou tentar deixar uns minutinhos no final para a gente falar sobre as perguntas. Mas vai prestando atenção em todo o conteúdo, né? Porque às vezes você tem uma pergunta em mente, mas daí a gente acaba cobrindo a pergunta durante a live. Mas a Lau mandou aqui o request, eu vou receber ela aqui. Espera só um minutinho. Acho que vai. Será? Tum, 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 tum. Hello! Hello, como estamos? Tudo bem? Tudo bem? E por aí? Lau, como que você tá pondo esse filtro? É assim, você clica na bolinha que tem a carinha bem embaixo. É o Mas símbolo do filtro. é a carinha com duas estrelinhas? Isso, aí você pode ir testando alguns filtros aí. Ah, eu sempre achei todos esses tão esquisitos. Então, mas são os filtros que você salva também, Ah, você pode salvar entendeu? filtros. Por Entendi. exemplo, acho que vou deixar isso aqui. A minha iluminação não tá muito boa aqui, então deixa eu ver se eu mudar. Eu tô num spot aqui que não tá muito bom. Mas, bom, deixa eu ver se eu consigo trocar. Quer ver? Vou trocar a gente ali pro. Você tá falando da sua iluminação aí? É, Tem uns que são. Não, tem uns que é muita distração, não dá. tem uns que não dá. Não dá pra levar a sério as pessoas, né? É. Quer ver? Vou ligar aqui. E aí, agora vai ficar bom. Ah. Então, ó. Céu aqui. Ah. Eu acho bonitinho esse rosinho assim. É fofo mesmo. Muito. Só que às vezes irrita. Eu gosto das cores dele mais do que outra coisa. Acho que eu vou fazer, fazer o quê? Usar a luz do sol. Não tá. Como é que tá aí na Flórida? Porque aqui Tá tá. lindo. É. Hoje tá um dia Aqui lindo tá aqui meio na Flórida. estranho. Tá meio. Não sei. Tá Tá meio. chuvoso? Tava nublado. Tá me deixando muito branco esse negócio. Tava nublado e aí. Aí não tá calor, mas tá nublado. Então não é meu favorito, porque aí do tipo, você não consegue aproveitar muito a coisa do sol, assim, aí você tem que passar o calor. Mas não Sim, aproveita um céu azul, sabe? Tem dessas sim. coisas. Vem Mas pra Flórida. então, menina, é que assim, eu tenho que pegar um avião para chegar na Flórida. Aí a parte do avião que a gente não tá querendo, né? Ah, eu sei, eu sei. O pessoal vai entrar no avião que nem astronauta, né, já já. O Lúcio de Paula postou hoje que ele pegou o avião no Brasil, né? Não sei como tá. Que eu só 10 segundinhos aí que eu vou ali pegar o meu breakfast que eu deixei ali na mesa Sem e pra cá. problema, pode pegar lá, pode pegar. Estamos em casa. Sim. Live de quarentena é bem natural, é em casa, a vida real.
Gente, eu tô compartilhando aí com vocês que já entraram, que já estão participando dessa live. Se vocês quiserem colocar algumas perguntas na caixinha de perguntas, a gente vai estar falando sobre adoração profética. Então, se a gente já não estiver cobrindo durante o conteúdo da conversa, daí a gente entra nas perguntas no finzinho e tenta dar uma respondida, né, Lau? Isso aí. Eu ouvi quando você estava falando sobre perguntas. Acho bem legal, até se perguntas forem surgindo, não sei, ao longo, né, Ok. também na discussão, se for algo que... Bom, eu sempre fico um pouquinho de olho. Sim. Esse fio tá estranho, né? As pessoas estão falando que o fio tá estranho. É porque a iluminação tá estranha também. O pessoal tá falando pra eu Pronto. limpar. É a luz, o pessoal tá falando pra eu limpar. Deixa eu ver aqui. Limpar a sua câmera. Não sei se é isso. Olá, eu tirei o filtro porque depois também eles podem colocar quando a gente for colocar no YouTube. Pois é mais a questão de iluminação. Vamos lá, vamos tirar esse filtro Benção. Mas também porque eu não Isso achei um aqui, assim que eu amei. isso aqui é sem filtro, sabia? Só que já é bem diferente da sua iluminação. É o tipo de iluminação. Ah, eu sei. A gente tá com duas iluminações de diferença, é real. Por isso Quer que eu tente mudar a minha? Melhorou? Não mudou pra mim. Entendeu? Não ficou tão claro. Ah, não? Talvez tenha ficado Ficou um pouquinho mais amarelinho. Gente, we're struggling right now. Ai. Bom, vamos aproveitar lá, porque você sabe como é que é. A hora que a gente vê, a live acabou. Sim, exatamente. Exatamente isso. Passa voando. Eu queria começar a nossa conversa hoje com uma coisa que Deus estava falando ao meu coração nesses últimos dias, quando eu estava pensando, né, sobre esse tempo que a gente está tendo aqui para poder conversar. Mas durante alguns anos, eu recebia muitas mensagens assim: ai, você conhece... Não consigo entender o que eu faço com essa iluminação. Não dá, eu não sei, a minha lente tá estranha. Peraí, Kel. Não sei o que tá acontecendo aqui. Perdão, Kel. Olha, não tem problema. Vou desistir de ter luz porque ela tá me deixando branca. Olha lá. Eu sempre uso ela, mas não sei. Quem sabe esse ângulo que você tá não melhorou, né? Será? Então, mas eu literalmente uso isso aqui toda vez. Olha. Isso, eu não tô usando zero luz. Isso aqui é só, tipo, tô na frente da janela. Mas você tá parecendo um pouco celestial. Então, eu acho que é a glória do Senhor, assim. Tá vendo? Tem que ficar super perto, assim. Deixa eu ver se isso aqui ajuda. Não Alguém ajuda. falou pra você clicar no seu rosto. Não funciona. Isso só funciona quando você tá tentando tirar uma foto mesmo. Não funciona quando você tá fazendo live. Que eu não sei o que eu faço. Estou literalmente, simplesmente na frente da minha janela. A não ser que tire toda a luz. Vamos deixar assim. Tá. Melhorou. Recomeça, tá, okay. Corta a partir dessa parte. Ótimo. Vou recomeçar aqui, porque eu estava já considerando a nossa live de hoje, esse bate-papo sobre adoração profética. Estou muito animada, porque eu processo minhas ideias externamente, em conversas. Então, quando eu entro em conversas que provocam, assim, pensamentos e gera muitas coisas dentro de mim, é uma bênção, assim, imensa. Então, a nossa última, eu simplesmente amei. Recebi também muitas mensagens de muita gente engajado, conectado, entendendo algumas coisas que até aquele ponto nunca tinha, né, percebido ou recebido e tal. Então, eu sei que Deus vai usar muito esse nosso bate-papo. E quem sabe a gente não começa um programa, uma escola online, juntas, alguma coisa assim? Pois é, né? Os sonhos estão todos lá dentro, né, do coração. Então, o Senhor sabe. Mas deixa eu te falar, por muito tempo, eu recebia mensagens assim: Raquel, você me lembra muito a Laura. Raquel, como você é parecida com a Laura, só que eu ainda não conhecia você e mal tinha escutado uma música ou outra. E eu tava pensando sobre isso hoje, porque Deus estava falando comigo sobre a oração de Jesus em João 17, né? E especificamente, eu vou até ler pra gente no versículo 21, mas eu vou começar com 20, que fala assim: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu estava pensando que a unidade dos santos é algo também sobrenatural. A gente pode nem conhecer uma outra pessoa, quanto ela também não conhecer a gente. Mas se a nossa unidade está no Pai, a gente que se tem encontra. identificação. A gente se encontra, né? Tipo no triângulo, assim, onde o pai tá aqui em cima e todos os filhinhos embaixo, né? Né? A, A pirâmide. a pirâmide. Então, eu fiquei pensando sobre isso, que mesmo no profético, às vezes você tá num momento de adorar a Deus sozinha, e naquela noite você vai estar com outras pessoas, você vai estar num culto, e alguém começa a fluir nas coisas, quem sabe no versículo onde você estava estacionado, às vezes numa visão que Deus te deu, a pessoa começa a cantar a visão que Deus te deu, né? Tipo, a gente teve muitas experiências assim, na igreja. Eu, pessoalmente, Deus me deu um tempo de 2 anos para não estar ministrando, para estar passando por um período de cura, porque eu tinha vivido muito estresse ministerial. E quando eu cheguei nesse novo ministério, que me identifiquei muito, especialmente pelo som, pela música, pela unção profética na adoração, Deus falou: Raquel, agora você descansa e você cura, né? Recebe e cura. Mas era assim, lá, às vezes eu tava orando, tava saindo da minha boca uma oração a Deus no culto. E a menina que tava lá na frente cantando, tava cantando no profeta. Sua oração. Assim, Total. de estar saindo, sabe? Daí, tipo assim, aquela coisa incrível. Eu acredito que é uma resposta a essa oração de Jesus, pedindo ao Pai esse tipo de unidade sobrenatural. Sim. Né? Essa coisa até do fluir profético, do fluir no espírito, ela passa por esse crivo, que é o crivo do alinhamento com o Espírito Santo. Não se trata de estilo, sabe? Às vezes alguém tá cantando algo, fazendo algo, o estilo da pessoa é diferente, mas no espírito existe uma identificação. Simplesmente testifica. Fluir no profético é muito você ter aquele radar e saber identificar e captar no seu espírito aquilo que você fala: opa, isso é o Senhor. Tanto dentro de você, quanto quando você vê no outro. Porque também falando em adoração profética como uma banda, você não, a banda ela não é adereço do cantor profético. Todo mundo ali tem uma responsabilidade e um impacto, né? Sim. Fluir profeticamente com uma banda profética é completamente diferente de tentar fluir profeticamente com uma banda que tá ali só tentando fazer o fundinho. Ou, tipo, não tem uma ousadia no espírito, mas também uma humildade de, tipo, saber como entrar, como complementar. Isso é algo a ser desenvolvido, né? Com bastante sensibilidade. E passa por esse crivo da unidade que você está mencionando. Sim. Sim, eu estava pensando exatamente também sobre isso, que a adoração profética, ela parte de uma unção profética, né? Até mesmo de ter uma intimidade com Deus, aonde você ouve a voz do Senhor. Eu sei que muitas vezes, para mim, eu fui treinada, né? Eu acredito que o lugar que a gente treina é no secreto, é com Ele, one on one, né? E muitas vezes eu estava tendo meu devocional, separando o meu espaço, meu momento ali com Deus, e não parecia que tinha acontecido nada profético. Até no fim do dia, vir uma confirmação assim, absurda. Eu falar: uau, eu ouvi isso hoje de manhã. Ou Deus me deu essa palavra. E eu gosto muito de fazer os meus journals, né? De anotar as coisas de Deus. Eu quero dizer que se você quer desenvolver no profético, anote. Tipo, não dá para contar com tudo que fica na memória. Não. Anota a data, anota o dia. Às vezes até o horário eu anoto. Porque pra gente se dar conta que Deus está falando, em tudo Ele está falando. E às vezes no momento que você está recebendo a palavra inicial, você nem sabe que você tá. Porque é depois que ele vai mostrando que tem a continuação, a parte 2, parte 3, ou uma confirmação. Né? Você está falando para você ou para outros? Como assim?
Ah, Isso que você acabou de contar exemplo, que tipo, no fim do dia você entendeu que era o Senhor. Era uma palavra para você ou era algo para outra pessoa? então, às vezes isso para mim não é muito separado, entendeu? Tipo, eu entendo assim que iniciou comigo, era Deus falando comigo. Eu abri meu coração no pessoal, entendeu? Não como a profeta ou a ministra, Eram né? palavras ou era uma música? Ou era... O que era? Ah, eu Ou tô era uma falando mais. sensação? Não, tô falando mais específico assim de palavra. Ou assim, dele me levar no lugar da Bíblia, ou dele me dar uma palavra, tipo chuva, sei lá, ou tipo Entendi. terra seca, ou Entendi. Eu um pergunto novo até para o dia. pessoal entender, porque às vezes a gente acha que o profético é alguma palavra, tipo, prevendo o futuro, né? Sim, Mas como a gente até comentou na live anterior, nem sempre o profético é algo assim, né? Vai acontecer tal. Então, às vezes, é simplesmente uma palavra do Senhor que às vezes é meio pessoal, mas às vezes meio geral, que é o que você está falando. Às vezes eu nem separo tanto o que é pessoal geral, apesar de que eu acho que existe sim, né? Palavras específicas, mas também palavras do Senhor para o tempo, né? sim. Mas assim, eu digo, você guarda aquilo que você está cultivando no secreto, que no momento certo, às vezes no dia seguinte, você está numa comunicação com alguém, alguém está falando algo, e você fala, olha, Deus está me falando sobre isso. E dali já não é mais só para você, você está liberando uma palavra sobre a vida da outra pessoa, para consolo, para encorajamento, para edificação, né? E a pessoa, de repente, está recebendo algo que você nem se deu conta no início da revelação, que Uhum. Deus ia usar, né, essa palavra, essa conexão. Uhum. Para mim é muito fluido, assim, Lau, tipo, não tem muito compartimentalização, mas é porque também eu sou meio assim, entendeu? Eu sou meio do flow, então é Sim. meio minha personalidade, entendeu? Uhum. Embora eu tenha um lado professora, mais estruturada, mais Sim. assim, linear. Sim. Mas o Espírito Santo não é muito linear comigo, não. Uhum. Lá, eu Uhum. estava até fazendo um estudo sobre as personalidades proféticas que a Havila Cunnington tem feito. Ah, eu já tomei, já fiz esse teste. Aí, honestamente, assim, eu me conecto em qualquer uma delas. Assim, eu acho que eu fui desenvolvendo com Deus esse relacionamento profético e às vezes eu ouço, às vezes eu vejo, às vezes, olha, e quero dizer sobre a visão, porque às vezes a pessoa está esperando uma visão Uhum. mirabulosa e Aberta. às vezes é um filminho que passa na cabeça, né? Passa um Uhum. filminho inteiro. Dadadadada. Você tá lá, né? Deus está usando a sua imaginação para ele te trazer uma mensagem específica, né? Claro. Mas com certeza, na personalidade profética, the feeler, que é o Sensitivo. sensitivo, o que sente, com certeza é o meu mais aguçado. Eu tive que, Uhum. na verdade, aprender a separar meus sentimentos de realidades proféticas que não eram minhas. Por exemplo, Uhum. de estar dentro de uma atmosfera onde tinha um peso de depressão e eu senti como se fosse assim uma depressão até pessoal e senti um desânimo imediato, Uhum. senti uma angústia, uma vontade de Uhum. chorar, né? Uhum. Acho que a gente ora pelos sentimentos do Espírito Santo, daí na hora que ele compartilha com a gente, é pesado, né? Tipo assim, É, e é por isso que a gente tem que ter uma jornada, a pessoa, o profeta, né? Apesar de que, de novo, na outra live, se o pessoal não assistiu, na outra live a gente falou sobre a questão do tipo, chamado do profeta e a questão de fluir no profético, né? sim, Quanto mais existe, né, o ofício, enfim, volta lá no outro vídeo. Mas, assim, nós cremos que todas as pessoas podem, em algum nível, fluir no profético, porque o profético é simplesmente ser inspirado pelo Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo, que somos nascidos de novo, para desenvolver, né, essa prática. Agora, quanto mais você flui no profético, mais você vai precisar ser trabalhado na sua própria, no seu próprio coração, no seu próprio caráter. Porque se você vai sim, falar em nome de Deus, você precisa parecer com o Senhor. E você precisa ser sim, trabalhado em elementos. O profeta ele tem muito aquele elemento, principalmente se tratando de um chamado profético mais aguçado, que tem muitos sim, também que são chamados para isso. sim, Se você vai ser chamado para falar em nome do Senhor, o Senhor ele nem sempre tem coisas necessariamente
encorajadoras para falar. Lógico que Uhum. sempre o objetivo final é construir, edificar e não destruir. Sim, Mas às vezes o Senhor precisa corrigir. Como um bom sim, pai, ele corrige. Então, se você vai falar em nome de Deus, você vai ter que aprender a corrigir. Só que você não pode corrigir ninguém se você não foi corrigido por Deus primeiro. sim. Você não ganhou legalidade naquilo que agora você está liberando sobre as pessoas. Não, tirar a trave do seu olho. Para poder falar, e lógico, a gente fala em temor de Deus também, não parte de nós. Se a gente está falando em nome de Deus, a gente não está falando baseado e respaldado pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Deus. Mas tem que haver um caminho de parceria com o Senhor e deixar o seu caráter ser trabalhado. Sim, Até porque não é só questão de você ter o dom profético. Porque sim, eu tenho amigos ou tive experiências de pessoas que são proféticas, só que assim, por exemplo, carregavam uma visão de Deus muito legalística. Não distorcida. conheciam o coração do Pai. Então, Sim, quando elas viam em alguém que aquela pessoa estava, sei lá, desconcertada, precisando de correção, blá, 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 a maneira que a pessoa até usou um dom legítimo profético e identificar aquilo na vida da pessoa. Mas como a pessoa não tem uma visão saudável de Deus, ainda tem aquele resquício de um Deus que pune, de um Deus que... uhum. A Bravo. pessoa entrega a palavra de um ponto de vista legalístico, de um ponto de vista da lente de Deus que a pessoa tem. Então, Sim, assim, para a gente representar Deus, a gente, né, falar e liberar coisas, precisa ser do ponto de vista de uma revelação sadia de Deus, né? sim, E é algo que é um processo, que é uma caminhada, que é uma jornada de conhecer a Deus. A gente está aí essa vida inteira e vamos passar a eternidade, né? Descobrindo o nosso Deus eterno, porque ele não tem começo, não tem fim. Ai de nós presumir que a gente já viu tudo, já conheceu tudo, é uma sim, imensidão de sabedoria e riquezas que a gente, num processo que é assim, indescritível, podemos adentrar pequenos vislumbres do coração de Deus para cantar isso, para declarar isso sobre as pessoas. Mas isso, como você falou, parte da nossa própria experiência. sim, O fluir no dom profético não é uma ferramenta à parte de quem eu sou, é sim, profundamente costurado em quem eu sim, sou. A minha sim, visão de Deus, a minha visão das pessoas. Porque se eu não sim, tenho amor pelas pessoas, eu não vou conseguir parar para enxergar elas como Deus enxerga. Então, sim. o meu coração tem que ser trabalhado primeiro, para que então eu possa, de alguma maneira, falar em nome de Deus. Sim. Eu quero contar uma história pessoal, que tem até um pouco de vergonha, mas vou contar com vergonha mesmo. Conta, tô aqui Porque no meu tinha um pé, rapaz, tinha um rapaz na nossa banda que era tecladista, né? E ele era um dos melhores amigos do pastor, do líder de adoração com a gente. Só que, tipo assim, eu não curtia muito ele. Ele era uma pessoa muito, assim, seca emocionalmente. Hum, Obviamente, assim, meio travada. Tinha alguns assuntos ali não resolvidos. sim, Mas eu só sentia, conheço assim, esse uma tipo. desconexão. Tipo assim, ai, meu, vai lá essa pessoa de novo. Eu tinha uma atitude na minha mente, por mais que eu não expressasse, né? De tipo assim, não curto essa pessoa. E Hum, só que na nossa igreja a gente tinha os grupos no domingo, eram nas casas. E o culto era na sexta-noite. Então, sexta-noite tinha culto, domingo de manhã era nas casas, tinha almoço, tinha comunhão e tal. Durante esse semestre, a gente estava, a família dele, a minha família estava no mesmo grupo. E a gente tinha vários outros amigos no grupo e tal. E é interessante, Laura, o dia que Deus encontra um espaço no coração da gente para dividir o olhar dele para uma outra pessoa. uhum, Nossa, esse dia ele estava uhum, sentado assim e o pessoal começou a orar e profetizar sobre a vida dele. Logo depois do louvor, assim, a presença de Deus estava bem, assim, palpável na sala. uhum. E a hora que o pessoal começou a orar e profetizar, eu comecei a sentir assim um choro, assim, começou a entrar dentro de mim que eu não conseguia mal Uau, controlar, uau. mas Deus falava assim para mim, eu falava: "Deus, esse homem é um homem preciosíssimo. Deus, Uhum. esse homem é muito especial pro Senhor. Deus, essa pessoa daí". Eu só lembro de ouvir Deus falar assim para mim: "Raquel, eu sempre soube disso. Você que tá descobrindo agora". Uhum. Mas só para Uhum. assim, como que chama? Ilustrar, né? Essa questão da gente se deixar tratar para Uhum. poder carregar algo em Deus uns aos Isso, outros, né? isso aí.
Porque não era eu chegar pro dia... Por exemplo, eu amo cura interior, eu amo lidar com as situações, os problemas. Eu podia ter chegado e, nossa, você precisa disso, 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 Deus tá falando, né? Mas se eu não tenho o amor de Deus por aquela pessoa... Isso aí. Isso aí. Porque, Lau, não sei você, mas 1 Coríntios 13, pra mim, o fato que ele tá entre o capítulo 12 e o capítulo 14... Um tapa na cara. É que, tipo assim, não adianta. Não adianta nada. De Os dons do nada. Espírito. Nenhum dom do Espírito. Se a gente não tiver amor, né? Eu penso naquele versículo de Jesus, né? Tipo, em meu nome, né? Eu profetizei, eu fiz. No meu nome você fez todas essas coisas. Jesus fala, não conheço você. Sim. E também, assim, é aquela coisa que eu acho que ainda falta muita revelação. Eu tenho descoberto isso, que é à medida que a gente pode confrontar alguém, à medida que a gente ama alguém. Sim. Tipo assim, a gente só tem acesso e legalidade para confrontar alguém na medida que a gente ama alguém. Porque se a gente confronta a partir da ira e frustração do nosso próprio coração, a gente está confrontando pela maneira errada, porque nem Deus confronta a partir simplesmente de frustração. Ele confronta a partir de amor, para que a gente se arrependa e seja salvo. Né? Sim. E encontre salvação e tereza na específica área ali que a gente está comprometendo, né? Então, eu acho que é muito disso também. Eu cresci no profético na medida que eu cresci em amor pelas pessoas. Que, na verdade, tem a ver com eu crescer em amor por mim mesma. Que, na verdade, tem a ver em eu ouvir de Deus quem eu sou nele. Porque se eu não ouço de Deus quem eu sou nele, eu não aprendo a me amar como ele me ama. E se eu não me amo, eu não posso amar o próximo. Então, tudo volta para a identidade. Tudo volta para como você conhece o Senhor, do coração dele, da natureza dele. O quanto você recebe desse amor para sua própria vida. Porque eu mesma, eu sou um produto, entre aspas, né? Do que Deus fez na minha vida. Eu não sou um produto da minha própria história e minhas circunstâncias. O Senhor me criou. O Senhor falou comigo desde que eu era criança. Eu tenho palavras proféticas. O profético raised me, sabe? Me criou, me levantou para eu ir me tornando em épocas diferentes, lógico, não era todo dia, não era todo mês, mas eu lembro de épocas muito chaves da minha vida que o Senhor me cercava do profético e eu sabia que era ele, porque era assim, era no louvor, era o missionário da igreja, aí vinha eu morava com uma senhora uns 20 e poucos anos. Aí vem um senhorzinho da igreja, assim, bem um estilo que não é o tipo de igreja que eu já frequentei, mas que veio orar por cura pela senhorinha da minha casa. E ele falou assim, você, menina, eu vejo você entrando num país estrangeiro. E tipo assim, estilos diferentes, mas eu sabia que era o Senhor me secando. Então, assim, eu conheço a beleza e a importância de Deus usar, você permitir Deus te usar para declarar destino sobre a vida das pessoas. Amém. E não só isso, não só destino, mas conforto, consolo, sabe? Unção de alegria, unção de coragem. Amém. Libertação, quebrar coisa da vida das pessoas. Meu, se não fosse isso, eu não estaria aqui. Entendeu? De outras pessoas que liberaram isso sobre mim. Então, mas aí, a partir do momento que eu recebo livremente, eu dou livremente. A gente aprende a também ser esses agentes de transformação para os outros. Porque isso é o corpo de Cristo, a gente precisa. Sim, com certeza. Lau, que você diria sobre o início do profético? Você estava falando um pouco, né, até mesmo da sua infância, então você fazia parte de uma igreja profética, cheia do Espírito e tal. Sim. Eu queria saber sobre imposição de mãos para receber unção profética. O início da unção ser liberada sobre a sua vida, ou a ativação de uma unção profética. Sim. Kel, olha, eu não consigo virar e falar assim, olha, teve uma pessoa que quando ela impôs mão sobre mim, eu fui de zero profética para super profética. Eu não acho que seja assim. Eu acho que tem os dois fatores. Existe um fator gradual da sua crescência, que tem a ver com tanto que você está permitindo que o Senhor trate o seu coração, forge a sua visão das pessoas, forge a sua visão
like, forja a sua sensibilidade. Mas Aham. aí existem sim alguns momentos chaves em que os Uhum. sonhos são liberados, até porque é bíblico, né? A transferência de dons por imposição de mãos. Eu me lembro, graças a Deus, eu amo a igreja que eu fiz parte por 11 anos da minha vida, que era uma igreja, é uma igreja que se move no espírito, uma igreja derivada do Kenneth Hagin, Uhum. Palavra da Fé, que é o Verbo da Vida no Brasil. Aliás, é bem provável que tenha pessoas do Verbo da Vida assistindo, porque é uma igreja que está por todo o Brasil, que eu amo muito. Eu fiz parte do Verbo da Vida por 11 anos. Aham. E sempre foi assim, eu fiz parte dessa igreja em cidades diferentes, então cada cidade tinha um pastor diferente, com perfis diferentes, mas eu Ok. posso dizer que assim, existia muito dessa liberdade do espírito e graças a Deus. E eu me lembro de cultos, de momentos desde a minha adolescência, porque eu entrei lá com uns 12, 13 anos, tinha tido uma experiência com o Senhor. Antes eu fui da igreja a ICG, da Valnice Mil Homens, com de 10 a 12 anos. E foi lá que eu fui batizada em línguas No e nas espírito. águas. Uhum. Então, eu lembro desses momentos pontuais aí na adolescência, acampamentos, transferências. Eu não consigo lembrar todos, mas de novo, não era só a questão da transferência de unção, era também a jornada. Com certeza. Mas com certeza houveram alguns momentos chaves de pessoas que oraram. É que eu realmente eu deveria ter anotado mais a minha jornada profética, como você começou falando, mas Uhum. é, tem alguns momentos pontuais. Inclusive, no Descend de Orlando, o ano passado, acho que tinha um tempo que a gente não se via, né, Kel? Aí a gente se Sim. encontrou lá. Foi muito X, porque eu nem sabia que tinha uma salinha lá que tinha uns líderes. Eu tava lá na galera, e aí eu vi que tem uma sala ali, vamos dar um oi. Aí eu acabei de paraquedas na sala. E aí eu vi o Lúcio de Paula, que para mim ele é pioneiro como músico profético. Eu Que vou ele é fazer uma live com baterista. ele. Ele é demais. Eu amo muito o Lúcio. Ele que tá aí chefiando o Brasil Sem Cessar. E eu vi ele lá, porque a gente tocou junto na minha primeira conferência Dunamis, há muitos anos atrás. E eu falei, meu Deus, que é isso? Um baterista profético, que é isso, meu Deus? E hoje em dia, mais pessoas cresceram nesse dom, mas isso foi 7 anos atrás, Kel. Uau. Que foi uma conferência Dunamis que a gente fez. Foi a primeira conferência Dunamis que o Jamie Riddle veio, o Xambol estava lá. Tipo, eu também, de novo, caí de paraquedas. História da minha vida. Deus me botou lá. Aí eu, tipo assim, esse aqui, eu sou Lúcia, você é seu baterista. Na verdade, o Theo daí pensou assim, não, essa menina é muito crua, né? Vou dar oportunidade aí pra ela cantar na conferência Dunas, vou botar uma galera top. Boa. Pra... tipo, boa. Aí chamou o Lúcio. A Lúcio foi todo mentor. Vamos escolher umas músicas aqui. Qual que é uma música que faz seu coração, né? Aí eu, tipo assim, uma música que marcou sua história com Deus. Aí eu falei, só pra contar a história pra vocês. Aí eu falei assim, tem uma música da minha adolescência que me marcou muito. Aí cantei pra ele. O teu amor me fascina, mexe com meu coração. Que é da casa de Davi. Aí ele virou e falou assim, eu ajudei a compor essa música. Isso é muito especial, Não, foi Lau. surreal. Tipo assim. Aí Uau. foi. Aí, porque depois que eu fui saber, na verdade, eu tava sabendo, mas eu não tinha noção da extensão que ele tinha se envolvido com a casa de Davi. Então, por Uhum. fim, acabou que a gente se conectou ali, enfim, Lúcio de Paula. A gente se encontrou lá no Descend de Orlando, né? Aquele primeiríssimo. Demos um abraço e tal. E aí, você tava lá, Kel. E aí, a gente começou a conversar, eu não sei do quê. E a nossa conversa foi ficando profética, sentindo a presença de Deus. E aí, você tinha uma amiga sua lá que tava junto, que também é profética. E aí, vocês foram orar por mim. E, sério, esse dia foi uma grande impartation pra mim. Tipo, de transferência, eu não sei. Foi um negócio louco. Eu não sei se é porque eu tava louca no descendo, eu tava ensandecida. Eu tava ouvindo a voz de Deus falando comigo Sim. sobre colheita, sobre ajuntar bens. Eu tava assim, Deus tá falando. Então aí juntou o que Deus estava fazendo no meu coração A fome, né? com a identificação de espírito que a gente compartilha e eu lembro, Sim. é um momento bem forte. Então tem esses momentos chaves, mas também ao mesmo Sim. tempo é uma jornada, né? Um pouquinho de cada coisa. Sim, sim. O que você diria para quem está querendo assim buscar crescer, como até mesmo buscar
Eu vou contar uma história também curtinha aqui. Na minha adolescência, eu não tive muitas oportunidades mais carismáticas, né? Minha família, a gente tinha uma igreja não denominacional, mas meu pai tinha vindo da igreja presbiteriana, minha mãe tinha vindo da igreja batista. Mas durante o início da minha adolescência, dos 12 aos 15 anos, eu morei em Vancouver, no Canadá. E o Canadá estava passando por aquele avivamento de Toronto, e muita gente viajava para Toronto e vinha para Vancouver. Mas, Lau, eu não fui batizada naquele tempo. Você não chegou a ter contato? Tive um certo contato, achava tudo muito estranho, que tinham manifestações malucas, assim. Então, tipo, para mim era tudo muito novo, entendeu? Sim. Mas a gente criou um elo muito forte com a Vineyard, que era um movimento de adoração e de implantação de muitas igrejas, e eles viajavam o mundo fazendo conferências, ativando as pessoas no espírito, ensinando sobre o profético, sobre cura, né? E foi interessante, porque foram anos depois, em 97, quando eu tinha meus 17 anos, que eu tive uma decepção num relacionamento, e eu passei por um tempo de depressão. Assim, meu coração estava muito quebrado. E eu não encontrava uma maneira de me repor. Eu não conseguia me recompor, não conseguia, tipo... E meus pais não sabiam o que fazer, a gente orava diariamente, a gente pedia a Deus. Um dia, meu pai estava orando comigo e eu senti Deus dizer para mim, Raquel, eu vou te curar. E eu vou te curar. Aguarda que eu vou te curar. Vai existir um momento que eu vou vir com cura. Uau. E a única referência que eu tinha, assim, mais bíblica sobre essa manifestação era Isaías 61. Então eu falei assim, Deus, a sua unção cura o coração quebrantado, o coração quebrado, o coração desanimado, a depressão, né, a tristeza, o choro. Então eu falei, Deus, eu quero viver essa troca. Mas eu, assim, passei uns 4, 5 meses. Daí a gente acabou numa conferência da Vineyard, em São Paulo. Eu contei isso na outra live? Acho que não. Eu acabei... Não, eu acho que eu contei. Mas daí, tipo, pra make a long story short, né, encurtar a história, tipo, eu tive um encontro com Deus naquela conferência e fui totalmente restaurado, meu coração foi totalmente restaurado pela presença manifesta de Deus. Então, assim, eu diria busca, né? Busca a presença, busca os lugares que buscam a presença, busca os ambientes onde existe uma unção profética que você admira, né? A Mari tá contando que eu contei na live com a Zoe. É verdade. Porque eu tô assim, não tô lembrando da história. Mas assim, o que você diria para quem tá querendo crescer nisso e engajar nisso? Quem sabe uma pessoa que não tem uma igreja assim, não tem uma comunidade que vive isso, ou que vive um profético meio complicado, legalista, como você estava falando. Eu acho que o profético, ele é muito, em inglês a gente fala, né, more caught than taught, que é mais algo que você pega do que você aprende. Eu acho que sim, é aprendido, mas assim, também é pego. É pego na cultura profética, na atmosfera profética. Então, assim, a minha dica principal, apesar dela ser condicional, né? Eu queria poder dar uma dica que é incondicional às possibilidades que você tem, né? Mas a melhor, eu acho, maneira é você... se juntar a um ambiente profético. Escolas proféticas, lugares como a Bethel, sabe? Lugares como, enfim, outros lugares, não é só lá. Tipo as escolas do Dunamis, outras escolas, na verdade eu nem conheço todas, mas assim, o lance de você estar num ambiente profético é o que vai te acelerar mais. Com certeza. Porque quando eu lembro apesar de que na minha igreja existia um fluir do Espírito, não existia uma intencionalidade na questão da profecia. Era muito aquela coisa do tipo assim, o pastor profetiza, algumas pessoas específicas, não desmistificava o profético e botava geral para fazer. A minha experiência, tipo, com o profético, ela cresceu quando eu fui pro Catch the Fire em Sapiranga, hoje em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Recomendo muito essa escola.
O Anderson Lima, que coordena lá, amo muito ele, que é a escola do Catch the Fire, que veio de Toronto, Ok. que você estava mencionando. Ela é uma escola profética, com muitas, enfim, muitas vertentes, parte de identidade. Marcou muito a minha vida. Eu fiquei lá só, tipo, 3 semanas de um retiro de liderança, vivi muita cura emocional, muita Sim. transformação lá. Em 2012, 8 anos atrás. Enfim, o pessoal do Nova Geração em Brasília, Sim. quando o pessoal da Global Awakening, que faz o Youth Power Invasion, né, com o Randy Clark, Very claro. eles anualmente, não sei se ainda fazem, mas anualmente faziam no período de julho eventos cada hora numa capital do Brasil. Quando eu Sim. lembro dos momentos da ativação profética na minha vida, é relacionado a esses movimentos que carregavam essa unção. Então, Sim. assim, eu acho que tem o trabalho pessoal. Se você crê e você busca, pede ao Senhor, medita nisso, leia livros. Eu acho que existe uma iniciativa pessoal que você Sim. incondicional a oportunidade de viajar, de estudar. Acho que existe algo pessoal que você pode ali buscar, pedir ao Senhor, ele ouve a sua oração quando você pede, Deus, eu quero crescer, me mostra onde eu posso crescer nisso. O Senhor vai te Sim. guiar. Agora, nesse quesito assim do que quando eu olho para trás, mas eu também não tava atrás. É que eu sabia que eles tinham uma água da qual eu queria beber. Então eu aparecia lá, fui lá de tradutora voluntária para Global, fiz 2 anos com eles. Então, poxa, a Conferência Nova Geração, meu, a primeira mudou a minha vida. Eu falei, o ano que vem eu tô lá. E no outro ano eu tava lá. Então, assim, eu acho que eu não tava necessariamente em busca do profético, mas eu sabia que o Senhor tava lá. Eu falei, ó, o Senhor tá lá. E eu tenho Sim. fome e sede, então eu vou atrás. Mas aí, quando eu olho para trás, muito do meu crescimento profético teve a ver com esses movimentos que carregavam essa unção, porque existe esse elemento que é de transferência de unção mesmo. Com Transferir certeza. e pegar na atmosfera profética. Olha, você está falando uma coisa interessante sobre, às vezes, nem tá correndo atrás. Eu acredito também que o profético corre atrás da gente, né? Conforme o chamado que Deus tem na vida da gente. Às vezes a gente pensa que tem tanto a ver com o nosso esforço, claro que também, mas enquanto isso, o Espírito de Deus está trabalhando em nós até para desejar, para buscar, para querer uma coisa que Ele quer para nós, que Ele já tem reservada para nossa vida, né? Eu sei que, olha, eu tava lá no Canadá, todo esse pessoal super avivado, e eu não tive minha primeira experiência. Minha primeira experiência foi aos 17 anos, numa igreja batista de São Paulo, que estava só sendo anfitriã de uma conferência da Vineyard. Depois eu fui para o Havaí, são 3 países diferentes. Quem foi dar aula no Havaí, na Jocum, sobre adoração? Um canadense, da mesma província de onde eu morei, Uau, da Vineyard. Então, uau. tipo, Deus colocou a Vineyard 3 vezes, pastores da Vineyard, na minha vida, assim, quase que eu fui encurralada. Tipo assim, ele já estava preparando. Esse pastor, que foi dar o estudo sobre o Espírito Santo, que uma coisa muito legal, Lau, é que nas escolas da Jocum, antes da Semana do Espírito Santo, você normalmente tem a Semana de Cura Interior e Libertação. Eu acho que isso tem a ver, entendeu? Total. Tipo, Naquela escola que eu fiz do Catch the Fire, eu também. Foi a mesma coisa. Primeira semana era cura interior e libertação, depois era tipo profético. porque esse negócio do enchimento, ele também tem a ver com um esvaziamento, né? E com largar, tipo, largar, tirar as pedras do poço, tipo, tirar o peso das costas e Sim. quebrar maldições, né? Romper com as trevas, romper com o mal, e daí é tipo assim, é quase como que se você se prepara para ser cheio de uma coisa limpa, de uma coisa nova, né? Daquilo que realmente provê de Deus. Então, para mim, aquela experiência de ser cheia do Espírito Santo na semana depois, meu, foi muito intenso para mim. Foi muito intenso, porque meu coração tava muito assim, liberado. Eu não tava pegada com nada, com nada. Deus, ó, nessa escola, foi a primeira vez, na verdade, que ele pediu para mim a adoração, o ministério da adoração. Tipo, não canta, não. Porque como meu pai tinha esse ministério, eu cresci na igreja cantando, gravando cedo na vida. Muito da minha identidade era ligado com isso. E Deus, não que a gente não pode se identificar com o que a gente faz, mas Sim. Deus não queria que a minha identidade fosse
o cantar, o louvar, a voz, né? Então, eu entreguei aquilo que eu acho que aos olhos de Deus, né, Lau? Ele percebe isso com muito carinho, né? Quando a gente rende uma coisa que a gente ama, né? Com uma coisa que faz parte da nossa identidade, assim, de uma forma intensa. Ele vê aquilo, eu acredito que ele recebe e fala, peraí, eu tenho coisas novas, eu tenho muito mais. Tem nada que a gente pode entregar para Deus que a gente não receba multiplicado de volta, né? O Sim, carinho de Deus, a recompensa dele. sim. Mas, peraí, tem uns pontos aqui, deixa eu só... Você tem mais Pessoal, algum? alguém mandou pergunta? Ah, mandou, tem 15 perguntas. Ah, seleciona aí. Peraí, vou abrir aqui, vou ver. Ah, uhum. Ok, essa é legal. Já aconteceu de vocês, eu vou tentar colocar aí. Já aconteceu de vocês fluírem no profético numa igreja que não acreditava nisso? Sim, mas aí, ao mesmo tempo, o pessoal que receba de Deus. É que assim, eu creio assim, eu vou entrar num lugar para ser guiada pelo Espírito. Se eu tô ali para ministrar, eu dependo do Espírito e eu quero ser guiada pelo Espírito, eu não quero só cantar músicas. E se tiver, ainda que não haja uma cultura de adoração naquela igreja, eu ainda assim pode ser que eu não. É porque assim, ser profético não quer dizer que você vai colocar toda uma cena e dramatizar e falar, o Sim. Senhor está dizendo. Adoração profética, às vezes as pessoas nem percebem necessariamente se elas não têm costume, se elas não conhecem, talvez elas nem vão perceber que é profético, elas não vão falar, nossa, aquilo foi profético. Elas só vão falar, uau, eu senti Deus. Senti Deus. Deus estava falando, nossa, foi precioso, né? Tipo, elas não sabem dizer o que foi, mas porque a gente se propôs, a equipe de louvor se propôs, eu cheguei na igreja e fui ministrar e me propus a ouvir da parte do Senhor para cantar, às vezes é sutil, às vezes é. Porque se não existe uma receptividade, eu vou tentar me adaptar um pouco mais ao estilo deles, mas ainda assim cantar da parte do Senhor, porque é que nem Sim. você esconder remedinho atrás da comida que você dá para sua Com criança. mel. Bota o remedinho ali. Olha aqui, ó, pra você. Porque a igreja precisa do fluir profético. A igreja precisa ouvir de Deus. Então, pode ser que eu Amém. coloque um mel ali, que seria, tipo, adaptar um pouco mais ao estilo deles. Porque se eu Uhum. também sair ensandecida, louca, dançando com a bandeira do Brasil, o que eu faço na bola de neve? Amo a bola. Nossa, eu lembro de uma das noites mais proféticas que a nossa equipe já teve na estrada, foi no Bola de Neve. Porque eles são tão receptivos e famintos pela unção profética que, tipo Sim. assim, meu, eu fiquei louca, dancei com a bandeira do Brasil e tal. Agora, não é algo que dá para fazer em todos os lugares, mas não tem Sim. problema. Dentro do nível de fé e de abertura, você ainda vai colocar aquele remedinho ali e fazer eles, né, aos pouquinhos tomarem aquilo. E já teve situação que, tipo, você sente que não foi aquela coisa daquele romper, mas tinha 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 naquele meinho ali que falou, uau, Laura, ou nossa, ou... E você não sabe, às vezes os testemunhos podem nem chegar, mas você nunca vai se arrepender de ser guiado pelo Espírito e ser ousado de liberar Sim. aquilo que o Senhor deu. Lógico, com respeito, com honra àquela igreja local. Não Sim. faça nada que vai desonrar, se submeta, você tá lá por uma noite só, busca Sim. honrar e tudo mais. Mas com graça, porque Deus ele é gracioso, ele quer falar, é na base do amor, de novo. A profecia, ela só se move de fato a partir do amor. Então, se eu olho para aqueles irmãos, e mesmo eles não tendo a mesma cultura profética, eu sei que o Senhor quer falar. Então, eu vou em honra poder, né, me ajustar ao ambiente, mas ainda assim honrar o Senhor e ser usado pelo Senhor para liberar aquilo, ainda que seja escondendo o remedinho. Sim, sim. Achei ótimo essa, Lau. Sabe É. que eu estava ministrando na igreja alguns anos atrás e eu percebi que teve um homem que ficou de pé atrás da igreja e estava me olhando e estava filmando com o celular, mostrando, virando o celular. E eu achei super estranho, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu falei, era a minha igreja, ninguém nunca fazia isso. Então, tipo, eu falei, Deus, eu vou deixar isso
pra lá, eu vou ignorar isso e vou continuar aqui, vou seguir com o teu espírito, vou seguir cantando. Eu tava cantando aquela música No Longer Slaves, né? Eu acho que é Não Mais Escravos do Medo, eu não sei como. Acho que o Guedes canta. Eu não sou mais escravo do medo. Eu acho que é assim a versão. Então, eu tava cantando essa música ministrando, entrou numa parte muito assim profética, a banda tava fluindo e eu nem sei o que eu tava cantando, não me lembro at all. Mas eu sei que depois fiquei sabendo, foi uma história bem maluca, mas só para dizer do valor de um, né? Porque a gente não sabe o que Deus está fazendo num espaço, quando tem muitas pessoas, a gente não sabe o que Deus está fazendo com um. Mas esse homem tinha saído, ele era um amigo de família nossa, de muitos anos atrás, por isso eu não reconheci ele, ele estava também muito longe. Mas ele tinha ligado para a família dele no Brasil, ele tinha feito uma viagem a trabalho e disse para a esposa dele que ele precisava fazer essa viagem sozinho, que eles sempre viajavam juntos, mas que ele sentia que ele precisava ter um tempo com Deus. E ele não ia na igreja, ele estava meio assim afastado na jornada dele e tal. E daí ela falou, bom, ele nunca me pediu isso, então ela simplesmente falou, então vai, viaja e vai para Miami, vou estar orando por você e tal. E naquela noite, ele foi na igreja, ele viu que eu estava fluindo daquela maneira e ele achou muito diferente. Ele só falou que Deus estava tocando muito no coração dele e falando para a família: olha o que está acontecendo com a Raquel, olha o que Deus está fazendo através dela, porque fazia muitos anos que a gente não se via. A última vez nós éramos assim, crianças. E daí, no dia seguinte, ele pegou um voo. Não, acho que naquela noite do domingo, ele pegou um voo para o Brasil, morava na minha cidade, na nossa cidade de Campinas, né? Pegou o voo para o Brasil, chegou em São Paulo, de São Paulo foi para Campinas, chegou em casa, abraçou a esposa, estava desfazendo as malas dele e faleceu. Uou! E eu só sei que, sei lá, alguns anos depois, a filha dele veio passar um Natal aqui e veio me visitar para me contar essa história. Uau! Que eu não sabia. Até naquele dia eu não soube que era ele, teve que ir embora. Acabou o culto, às vezes eu ficava 1 ou 2 horas depois do culto ainda ministrando, orando, pastoreando. Não, eu não sabia quem era. E a filha dele veio aqui e falou: Raquel, eu preciso te contar os últimos momentos da vida do meu pai, porque Deus estava preparando ele. E lá eu fiquei assim, e olha, eu tava passando um tempo difícil na igreja naquelas semanas. E tinha uma parte de mim que eu não queria, assim, tinha momentos que eu falava, eu não quero fazer isso agora, Deus. E Deus falou assim para mim muito claramente lá, ó, você espera o meu aval, tanto para fazer quanto para não fazer. Porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito que a gente não percebe, assim, no momento, às vezes você está prestando tanta atenção no todo e a gente não sabe o que Jesus está fazendo em um coração, na vida de uma pessoa. Mas não é um testemunho incrível? Uau, demais! Meu, mexeu demais comigo isso. Eu vou procurar aqui uma outra pergunta. Lá, você tem alguma indicação de leitura sobre o ministério profético? Em português, não. Queria. Na verdade, até em inglês, às vezes é difícil achar, pelo menos assim, na vertente que eu curto. Porque ontem mesmo eu tava procurando um livro de adoração profética. Eu vou nas bibliotecas, nas livrarias online da Bethel, do IHOP, da Gateway aqui em Dallas, mas também são coisas em inglês. Sim. Olha, gente, eu acho que a Bethel que exista. A Zoe é muito boa de recomendar livro. Não sei se dá uma perguntada. Talvez ela tenha alguma recomendação de coisa traduzida, porque também a livraria da Monte Sião também é bem rica, eu lembro, porque eu até já servi lá. Tem, o pessoal tá falando aqui, tem livro do Chambos traduzido, que é aquele traduzindo, Translating God. Não sei em português o nome. Sim, traduzindo Deus, a pessoa colocou aí. Acho que todos os livros do Chris Vallotton também eu recomendo. Eu não sei se tem a tradução do manual de Ministério Profético da Bethel. Talvez tenha.
eu nunca estudei esse manual, mas minha irmã estudou e amou, assim, Eu gostou tenho esse demais. material. Tinha esquecido dele. É bem sólido. Acho que a pastora Sara Hayashi também tem. Ela deu para nós uma apostila dela sobre ministério profético. Legal. Aí, eu sabia, para o pessoal de São Paulo, quando reabrir, né, as igrejas, bom, não sei como tá, mas a Livraria da Monte Sião tem muita coisa boa, porque eles têm um crivo muito bom. E eu acredito que vai ter livros legais lá para vocês comprarem. Tem a livraria online da F-Hop também. Se o pessoal quiser dar uma olhada, F-Hop, F-H-O-P, que é o pessoal de Florianópolis, na minha igreja no Brasil, eles também têm uma livraria que também é online e eles também têm um conteúdo muito bom. Dá para dar uma pesquisada. Sim, sim, com certeza. Lau, eu vou pedir, a gente tem só uns minutinhos aqui para terminar. Eu queria terminar com uma parte mais prática, né, mais profética. No sentido, assim, do que você tem ouvido de Deus nesse momento, nesse tempo. É um tempo tão sensível de quarentena, as nossas rotinas em muitos sentidos mudaram. Eu sei que você está aí numa escola, junto com esse ambiente de escola, tem tanta vida social, conexão, relacionamento, e, tipo, não poder estar vivendo isso deve ser, assim, um desafio. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que você tem ouvido, o que tem fluído, assim, no cântico profético para você nesses dias? Ia falar, se você quiser falar, você pode falar, mas se você quiser cantar, pode cantar. Em 4 minutos, Kel, eu acho que eu precisava de um pouco mais de tempo. Quem sabe na próxima live a gente pode... Começar com isso. Ou separar pelo menos uma meia horinha para fluir nisso, que ia ser super Sim. legal, fazer essa parte prática. Eu estou aqui, bem no meu teclado, é o lugar onde eu sempre faço. Para o pessoal que tem assistido a live do Brasil Sem Cessar, que eu estou fazendo às quartas-feiras, sempre é bem profético. Qual que é o seu horário, Lau? O meu horário é 1h da tarde no Brasil, de quarta-feira. Tá bom. É a faixa de horário da Ana. Então, aí nas quartas-feiras eu pego o horário da Ana, que é 11 horas aqui onde eu tô, meio-dia onde você tá, 1h no Brasil. Ok. Que eu acho que é o mesmo horário que a gente tá fazendo hoje, né? Ah, não. É 1h depois que a gente tá fazendo hoje. Então, eu acabo fluindo bastante. Fluo no profético. O que anteontem, né, eu fiz uma. Eu vi que você tava online 1h. Eu chorei. Eu vi que você tava na hora que você comentou. Eu lembro que eu tava cantando Amor que Enche. Mas eu tava fluindo muito também. Deixa eu lembrar aqui que eu senti o Senhor falando. Assim, existem coisas que eu sinto o Senhor falando overall, sobre CFNAs, sobre Dallas, sobre Estados Unidos. Aí tem algumas coisas que eu sinto o Senhor falando pro mundo. Em vários níveis eu sinto algumas coisas. Mas, assim, especificamente essa semana, quando a gente tomou tempo para orar e tal, eu senti de orar muito a questão de plana o caminho para o Senhor, faça um caminho para o Senhor. A gente estava cantando o Salmo 84, que diz, né, o pardal encontrou casa, o passarinho no seu ninho, eu encontrei seus altares, Senhor. E diz, feliz, né, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, cujo seu coração estão caminhos aplanados. Então, aquela realidade do caminho ser endireitado, coração endireitado. Quando o nosso coração está endireitado, coisas começam a se endireitar ao nosso redor para que esse caminho reto seja feito para o Senhor fazer a vontade dele. Amém. Porque eu realmente sinto que esse período pós-corona, pós-quarentena, vai ser muito forte o mover de Deus, muito forte. Eu sinto coisas assim incríveis mesmo. Mas agora é o tempo de endireitar o caminho. Que legal. Resumindo. Eu quero confirmar esse resumo, porque foi minha palavra de janeiro de 2020. Uau. Eu ouvi Deus dizer alinhamento para um aceleramento. Uau! Mas que primeiro alinhamento, que se a gente sair correndo desalinhado, isso, né? Quem vai ser prejudicado somos nós mesmos, né? E o Senhor faz as coisas com tanto cuidado e sabedoria. Lá foi prazeroso demais bater esse papo com você mais uma vez. Também, Está se organizando para fazer uma terceira parte, uma quarta parte. Vamos vendo, destrinchando o assunto, né, da ministração profética, da unção profética, mas fica aqui minha admiração, meu respeito, meu amor e carinho por você. Bem, Kel, igualmente. Obrigada. Um grande beijo. Um beijo.